No vídeo de hoje eu trago um tema seríssimo, mas que nos permite refletir sobre várias questões humanas. Eu falarei sobre os hikikomori. Vocês sabem o que significa um hikikomori? O que é um hikikomori? Pois se não sabe, vai saber agora. No Japão, nos últimos anos, sobretudo na última década, surgiu um fenômeno muito diferente, vamos dizer, interessante. Os hikikomori. O que são isso? Jovens entre seus 15 aos seus 28 anos, 30 anos, adolescentes alguns, jovens outros, que resolvem se fechar dentro dos seus quartos e não sair mais durante longos períodos. Essas pessoas começam a viver uma vida de reclusão tecnológica, reclusão social e hipertecnologia. Eles esquecem os estudos, eles abandonam os estudos e passam a viver dentro dos seus quartos, o tempo todo em contato com o mundo apenas virtualmente, através da tela do seu computador e dos seus smartphones. Essa geração de indivíduos, muitos deles do sexo masculino, talvez a maioria, esquecem do mundo lá fora, deixam de estudar, deixam de trabalhar, não produzem para a sociedade japonesa, não produzem para suas sociedades, não têm relacionamentos afetivos, emocionais, não constroem laços sociais, não projetam nada, não produzem nada. Vivem em casa, geralmente com pais que ganham bem, têm bons salários e lhes permitem todas aquelas benesses e coisas que a tecnologia hoje traz e se dão por satisfeitas. Essas pessoas, os japoneses designam como hikikomori, e passou a ser estudado recentemente e é um grande problema de saúde pública no Japão, porque já é visto não só como um fenômeno social ou uma filosofia de vida, mas na verdade como um problema psíquico ou psiquiátrico até. Os hikikomori passam a ficar muito tempo isolados dentro dos seus quartos. Eles não saem quase, apenas para ir ao banheiro ou para perguntar aos pais ou a um dos pais que está em casa se tem comida e o que podem comer. Cortam os laços sociais, os laços de afetividade e até de amizade. Ao longo do tempo, os seus amigos vão ficando esquecidos e eles deixam de contactá-los. Não saem à rua, não se divertem com as pessoas, não vão ao cinema, não vão a restaurantes, enfim. É um fenômeno que demanda muita atenção e nos leva também a refletir bastante sobre o que leva uma pessoa, numa sociedade como a japonesa, a optar, ou talvez nem tanto optar, mas a deixar de agir, deixar de adotar uma vida comum para anular-se socialmente, para deixar o mundo e recolher-se ao âmbito do seu quarto. Muitos deles chegam a passar 8 anos em isolamento domiciliar, sem darem sequer uma volta no quarteirão. São pessoas que não têm horário para dormir, eles dormem durante horas e horas seguidas, não conversam com os pais, como eu já falei, não tem um diálogo, a família não os fornece apenas os bens materiais, mas não fornece amor, não tem laços de afetividade. Geralmente o pai trabalha o dia todo e não aparece em casa
muito ou aparece apenas no final do dia, e eles ficam, muitos deles, esses jovens do sexo masculino ou adolescentes que são hikikomoris, ficam em casa com a mãe, que cuida de suas educações, da sua educação e dos afazeres domésticos, fornecendo-lhes comida. Para eles isso é bom demais. Alguns até perguntados, questionados por que vivem assim, dizem que não veem mal nenhum nisso e que acham que estão muito bem dessa forma, vivendo dessa maneira. Um hikikomori, quando não está na internet, navegando ou ouvindo música, está tomando banho, dormindo ou comendo. A vida do hikikomori resume-se a isso. Ele passa longas horas no computador ou ao computador, fazendo uso de ferramentas virtuais como jogos, como programas. Às vezes se comunica com algumas pessoas, mas sempre dentro daquela realidade virtual. Navegam horas a fio e não tem interesse algum em desconectar-se daquela realidade. O mundo do quarto, o micromundo que é um quarto, ele te traz segurança, ele te traz tudo que você precisa, uma certa proteção. Essas pessoas abrem mão de aventurar-se, de exercer as suas capacidades plenas no mundo social para ficar nessa bolha. O hikikomori vive como se fosse numa bolha, num mundo íntimo, um mundo doméstico, num isolamento que dura muito tempo e que o afasta de pleno da sociedade. Ele acaba sendo um esquecido, ele vai se tornar uma geração perdida. Eles são uma geração perdida, o Japão já os trata assim. E isso vai impactar com certeza na sociedade, no momento em que o Japão tem baixas taxas de natalidade, tem um grande número de pessoas com idade avançada e que já não estão mais a produzir para o mercado, e não vão ter essas pessoas que são jovens e que poderiam estar na ativa e que não vão se qualificar, não vão trabalhar e não vão fazer laços humanos, né? Isso inclusive vai ter um reflexo ainda muito cruel, que é um outro, no sentido de diminuir ainda mais e colapsar o país, porque essas pessoas não procuram sexo, eles não se relacionam, portanto eles não vão ter uma companheira ou um companheiro, não vão constituir uma família e não vão reproduzir, não vão dar continuidade à espécie humana. Dessa forma, não haverá prole, não haverá filho, e a sociedade japonesa perde bastante com esse tipo de comportamento. O comportamento hikikomori, ele mostra também a falha do sistema educacional, porque para o aluno não é interessante ir à escola. Eles desistem em determinado momento de suas vidas, dão meia volta e decidem voltar para casa e não irem mais estudar, porque estão cansados, porque não têm prazer naquilo ou porque são objeto de perseguição por outros alunos ou sofrem bullying ou alguma coisa dessa natureza e decidem em determinado momento abandonar esse mundo e trancarem-se dentro dos seus quartos com toda a tecnologia que eles estão usufruindo, que eles têm perto de si para viver essa vida, uma vida de negação, de exílio, autoexílio, de ausência de contatos humanos valorativos, verdadeiros, fechando-se nessa bolha de isolação e de negação da vida social. Em relação aos hikikomori, um outro ponto que eu gostaria de destacar já falei aqui na falha do sistema educacional, que não torna a educação algo prazeroso. Isso é muito difícil, não só no Japão, no mundo todo, em que pese todas as ferramentas pedagógicas, tecnológicas, novas que nós temos, para tentar tornar o ato de conhecer e de aprender mais aprazível. Isso nos demonstra também uma falha não só desse sistema educacional, mas também da família. A família, no meu ponto de vista, é muito culpada quando um dos seus indivíduos, um dos seus membros, no caso jovens ou mesmo
adolescentes tomam essa atitude de esquecer que existe uma vida social a ser vivida, que existem projetos, que você deve dar a sua cara a tapa, correr atrás das suas coisas, ir lá fora, sofrer também, porque sofrer faz parte da vida, e eles decidem, não, eu vou ficar em casa, minha mãe me dá tudo, eu tenho comida, tenho roupa lavada, tenho minha cama, tenho meu quarto, tenho internet, diversões múltiplas num clique, ao alcance de um toque, de uma tela, de um celular, tenho música, enfim, tenho tudo aquilo que está ao meu alcance que pode me proporcionar algum prazer, mas na verdade são prazeres frugais, são coisas que não vão te enriquecer verdadeiramente. A maioria deles não tem interesse em conhecer, em aprender, em desenvolver novas habilidades, mas apenas em passar o tempo eternamente presos àquele quarto, comendo, dormindo, perdem a noção do tempo, e quando veem que se passou muito tempo, que já passou um ano, dois, três, e eles estão ali naquela situação, o quadro se torna mais doentio, porque eles vão desistindo mesmo da vida social e do mundo. Muitos deles passam a tomar remédios ou para dormir mais e esquecer que eles não produzem, que eles são um zero à esquerda, ou passam a tomar remédios para não dormir, né? Muitos deles, no caso em que se encontram por terem uma certa compulsão aos meios digitais, à tecnologia, ao computador, aos jogos, aos bonecos, aos brinquedos virtuais, passam longos e longos dias sem dormir, dormem pouco e não se alimentam como deveriam, e também há os que deixam de praticar qualquer tipo de atividade física, obviamente porque estão ali confinados, e isso vai causar um transtorno maior ainda, refletindo diretamente não só no seu aspecto psicológico, mas também na sua saúde. É um dos problemas que acabam acarretando esse estilo de vida. Hikikomori. Logo, amigos e amigas, como vocês podem ver, não é uma questão nada fácil, tornou-se questão de saúde pública no Japão. E já existem muitas pesquisas, inclusive o pioneiro nelas, o psicólogo Tamaki Saito, é alguém que tem extrema preocupação com esse quadro, esse fenômeno social da sociedade japonesa de hoje, dos nossos tempos, porque segundo ele, deve haver mais ou menos 1 milhão de indivíduos nessa situação, presos a uma vida vegetativa, quase. Uma vida sem validade, sem valia para a sociedade, para você mesmo como ser humano. Afinal de contas, a nossa vida só tem sentido mesmo se nós produzirmos, se nós fizermos coisas, se nós nos deixarmos ao aberto das possibilidades, inclusive a possibilidade de sofrer, de nos darmos mal. Você achar que a sua vida vai se tornar melhor se você se enclausurar numa bolha, se você ficar nesse micromundo que é o quarto, que é a sua casa, que te dá proteção, que te dá as coisas à mão, mas também que te tira a vivência daquilo que é mais importante, que é você construir coisas, que é você projetar um futuro, ou mesmo que você não tenha grandes perspectivas, mas que você possa ser alguém que tenha uma contribuição a dar a outras pessoas, ou à sociedade, ou a si próprio, num processo de melhoria individual, de aperfeiçoamento. E essas pessoas se negam a isso tudo e vivem apenas os seus distúrbios, são vítimas de si mesmas, mas também vítimas da sua família, que não deu a elas o importante, o mais fundamental, que é o amor. Elas se sentem não amadas, se sentem realmente rejeitadas e acabam por assumir essa postura de forma muito incisiva quando buscam o isolamento por vontade própria, ou talvez até por força de vontade, diria eu. É um caso que deve ser analisado, pois essa será uma geração perdida para o Japão.
E para finalizar, é dizer que esse estilo de vida, ou essa doença, essa patologia, esse problema psíquico que se abate sobre os hikikomori, não acontece apenas no Japão. Em outros lugares do mundo também há muita gente hoje que não sai de casa, que não namora, não casa, não estuda, não trabalha, não produz, não tem amigos e fica anos longos, longos anos dentro dessa perspectiva minimizada, isolacionista que é o viver dentro de casa, uma existência pobre de uma geração realmente perdida.